Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula em nosso canal. Eu sou o professor Max e hoje falaremos sobre a Grécia Antiga e seus legados para a sociedade moderna. Então, fique conosco para mais uma videoaula sobre história, a nossa história. O povoamento da Grécia Antiga aconteceu como resultado de diversas invasões ocorridas nesse território. E dentre esses povos, podemos destacar os aqueus, os eólios, os jônios e o povo dório. A Grécia Antiga ocupava um amplo território, muito mais extenso que o atual, e diferente do que é hoje, não era um estado unificado. Ela era formada por um conjunto de cidades, que eram conhecidas como cidades-estados. Elas tinham diferentes formas de governo, de leis e dimensões territoriais, ou seja, cada uma era governada de acordo com os interesses da cidade-estado em questão. Dentre elas, podemos destacar a cidade-estado de Atenas e a cidade-estado de Esparta. Com relação às formas de governo, podemos dividi-las em 4 formas de se governar. E são elas: a monarquia, que é uma forma de governo em que o poder é concentrado nas mãos de uma única pessoa, o rei ou o imperador. O governo monárquico é geralmente hereditário, ou seja, era transmitido por herança, que vinham dos pais. As pessoas que viviam nas cidades gregas e em aldeias a elas vinculadas pagavam impostos ao rei e obedeciam às suas leis. O rei, em contrapartida, cuidava da segurança e da defesa das populações dessas regiões. A segunda forma de governo seria a oligarquia. É uma forma de governo em que o poder é concentrado nas mãos de poucas pessoas, que geralmente são de uma mesma família. Os oligarcas gregos eram geralmente oriundos da aristocracia, ou seja, da nobreza. Temos ainda a tirania, que é uma forma de governo em que o poder de decisão é concentrado nas mãos de um indivíduo, que tenha tomado o governo de uma região. Muitas vezes também é chamado de tirano alguém que se utiliza de meios injustos, opressivos e violentos para governar. E por último, e não menos importante, temos a democracia, que é uma forma de governo em que o povo exerce a soberania, ou seja, exerce o poder de governar ou de eleger representantes para o governo. A palavra democracia vem dos termos gregos demos, que significa povo, e kratos, que significa poder, que juntos significam poder do povo. Diferentemente de poder de um, como na monarquia, e poder de poucos, como na oligarquia. A democracia ateniense foi criada em 508 a.C., por Clístenes, após o período da tirania de Iságoras. O regime político democrático instituído por Clístenes tinha, por princípio básico, a noção de que todos os cidadãos têm o mesmo direito perante as leis. Entretanto, apenas os homens atenienses maiores de 21 anos eram considerados cidadãos, excluindo da vida política as mulheres, os estrangeiros, os escravos e os jovens. A democracia, como regime de governo, foi sendo adotada por diversas sociedades ao longo do tempo, até os dias atuais. Por exemplo, no Brasil, vivemos atualmente em um regime democrático, porém a nossa democracia apresenta diferenças em relação àquela desenvolvida na Grécia Antiga. A democracia ateniense era direta. Todos os cidadãos podiam participar da Assembleia do Povo, que era a Eclésia, que tomava as decisões relativas aos assuntos políticos em praça pública. No entanto, o regime democrático ateniense tinha seus limites. Em Atenas, eram considerados cidadãos apenas os homens adultos, com mais de 18 anos de idade, nascidos de pai e mãe atenienses. Escravos, estrangeiros e mesmo as mulheres e crianças atenienses não tinham qualquer direito político e para eles a democracia vigente não trazia qualquer vantagem. No Brasil, no início da República, entre 1891 e 1930, mulheres e analfabetos não tinham o direito de votar.
Vocês perceberam que a democracia é um dos legados que a Grécia Antiga deixou para as sociedades modernas? Embora ainda hajam formas de governos diferentes, podemos afirmar que todas elas, de alguma forma, seguiram os passos das formas de governos da Grécia Antiga. Na aula de hoje, falamos sobre a formação da Grécia Antiga e regimes de governo e seu legado para as democracias atuais. Pois bem, na próxima aula falaremos sobre outro legado grego, deixado para as sociedades contemporâneas. Alguém consegue adivinhar qual é?